Eu vou chamar o nosso próximo palestrante para cá, o Vinícius, se quiser vir subir aqui, Vinícius. O Vinícius Milani é engenheiro de controle e automação, formado pelo Instituto Mauá de Tecnologia e mestrando do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, na área de engenharia, ambos em São Paulo. É estudioso das áreas de desenvolvimento pessoal e comportamento humano, com foco em inteligência emocional e coaching, onde atua através de atendimentos individuais, palestras e workshops. Como todo bom engenheiro, Vinícius sempre foi fascinado em saber como as coisas funcionam, nos mínimos detalhes, e em sua trajetória de vida teve diversos momentos que descobriu a maneira como ele mesmo funcionava e decidiu que poderia ser diferente, melhor. Hoje, trabalha para promover o poder de transformação das pessoas e de si próprio, acreditando que o ser é o grande profetizador de seu próprio destino e um agente de mudanças profundas na sociedade, a começar pelo mundo próprio. Bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Legal, boa tarde. Vamos lá. Eu queria dizer primeiro que, na verdade, hoje é meu aniversário. Então, é um presente enorme estar aqui com vocês hoje, né? Eu acho que, de alguma forma, eu puder contribuir também com um pouquinho do que eu estou recebendo aqui, então vai ser demais. Então, eu queria começar, na verdade, falando assim, né? Eu vou falar sobre inteligência emocional, mas esse cara que vos fala aqui é um engenheiro. Então, para alguns, isso pode soar um pouco estranho, né? Isso aí uma certa estranheza. Para alguns, isso gera uma curiosidade. Tipo, o que será que esse cara tem para falar? E assim, eu realmente acredito, gente, que dentro, como já foi falado aqui anteriormente, né? Eu realmente acredito que cada um de nós aqui tem dentro de si um conjunto de habilidades, de talentos, que se a gente aplicar isso da maneira certa, para aquilo que são os nossos sonhos, para aquilo que aproxima a gente da felicidade, eu acho que a gente começa a pensar em traçar novos caminhos, sabe? Será que a gente precisa realmente, né, num momento como hoje, né, traçar novos caminhos para quem sabe chegar em lugares diferentes, ou até chegar nos mesmos lugares, só que com rotas alternativas mais fáceis, né? E se de alguma forma o que eu falar para vocês hoje aqui, a pedrinha que eu atirar no lago de inspiração de vocês aí, repercutir algumas ondas, por favor, falem comigo, porque eu vou saber se isso tudo aqui faz sentido, né? Eu gosto de fazer as coisas com um propósito muito forte por trás. Então, se vocês perceberem que isso fizer sentido para vocês, então falem comigo que eu vou saber se está funcionando. Então, eu queria começar falando sobre uma ideia fixa que eu tinha em mim até pouquíssimo tempo atrás. Eu nasci engenheiro. Por que eu acho que eu nasci engenheiro? Quando eu era pequeno, eu fui uma criança muito privilegiada. Não, pelos meus pais estão aqui hoje e assim, nunca faltou nada em casa, gente. Meus pais vieram de família muito simples, né? E ao mesmo tempo souberam construir uma família incrível. Que nós quatro, eu, minha irmã, meus pais. E nos momentos mais difíceis, assim, para eles, financeiramente falando, a gente estava reformando lá em casa quando eu era bem criança. E nesse momento a gente morava com a minha avó, na casa da minha avó. E na boa, minha avó fala demais, gente. Meu pai morava com a sogra, tipo, deve ter sido difícil demais assim para eles, sabe? E financeiramente não era um momento muito fácil. E ao mesmo tempo que para mim e para minha irmã, cara, aquilo era o melhor momento da nossa vida. A gente morava com vó, era um quintal enorme, sabe? Criança não precisa de muito mais do que isso, assim, né? E eu gostei muito de Lego, eu sempre gostei muito, eu gosto até hoje. O Lego, acho que ele me incentivou a pensar de uma forma criativa, de construir. Eu queria pecinhas infinitas, fazer casa de Lego, enfim. E assim, eu estou contando a minha história, na verdade, porque eu acredito que para qualquer pessoa que trabalha com desenvolvimento pessoal, acho que o maior desafio, na verdade, é aplicar isso na sua própria vida, né? Então, eu vim falar de inteligência emocional, mas através da minha história. Né? Eu contando como é que episódios da minha vida eu entendi e fez sentido depois que eu comecei a ter contato com a inteligência emocional.
teve um certo momento na minha vida que eu comecei a colecionar, cara, net é foda, né, gente? Não, assim, desculpa o palavrão, mas eu gosto de coisa um pouco mais informal, mas assim, sabe aqueles chips de circuito impresso, né? Eu queria entender o que era aquilo tudo, aquelas trilhas, aqueles componentes coloridos, eu achava aquilo o máximo, eu não entendia nada, mas eu queria saber o que era. Ali com uns 10 anos de idade, mais ou menos, eu construí um robozinho, tipo uma réplica do rover que foi lá para Marte, no Opportunity na época. Réplica assim, ele andava, ele tinha um controle remoto, de aviãozinho, ele tinha uma câmera que transmitia a imagem para uma TV do lado. Assim, eu adorava aquelas coisas todas, né? Então eu cresci nesse meio e querendo saber mais, querendo saber como as coisas funcionavam no detalhe. Né? Alguém aqui, tem engenheiros aqui? Só para eu saber o... 1, 2, nossa, tem bastante, legal. Então, alguém aqui já ouviu falar de First Lego League? Uma competição de robótica com Lego? Alguém já ouviu falar? Levanta a mão só para eu saber se alguém já ouviu falar. Legal, algumas pessoas. Gente, eu tenho um passado muito marcante com essa competição. Na verdade, eu competi assim, desde pequenininho, depois eu passei como mentor da equipe, depois eu passei como competidor. E a gente foi campeão mundial 2 vezes nessa competição, né? Eu participei de algumas entrevistas, que negócio ridículo que vocês viram ali na imagem, lá era uma entrevista que eu dei para a TV Cultura, a gente foi na Eliana, desde pequenininho também eu participei de reportagens que vai aparecer no momento da adolescência aqui. Enfim, trabalhei com isso, rodei o mundo querendo saber mais sobre a competição, trabalhei no SESI, treinando aqui a galera e treinando as equipes deles nisso. Então, tenho um passado muito legal com isso. E aí, mais ou menos na época que eu estava procurando o que fazer da vida, assim, né? Tipo, né? Que profissão será que eu vou seguir? Todo mundo já se perguntou uma vez isso na vida, né? E eu lembro que eu vi assim, engenheiro gosta de resolver problema, engenheiro gosta de Lego, sabe? Eu falei, tá, acho que deve ser alguma coisa por aí. Engenheiro gosta de resolver problema de uma forma sistemática, de uma forma com teoria por trás. E eu falei assim, nossa, acho que é por aí, né? E aí eu vi também lá na Mauá, em São Caetano, tinha um anúncio ali de que a Mauá tinha uma equipe de competição de robótica com Lego. Eu falei, nossa, é aí mesmo que eu quero ir. Então, tudo fez muito sentido. Eu falei, cara, engenharia para mim, eu gosto de resolver problemas, gosto de entender como as coisas funcionam, ótimo. Isso me abriu muitas portas. Gente, a competição dentro da Mauá, claro, eu tive a oportunidade de eu participar de algumas entrevistas, de ir na Eliana, tipo, sei lá, pouquíssimas pessoas que eu conheço contaram as coisas. Para mim, isso é uma conquista muito legal. E aí me abriu muitas portas, eu fui trabalhar na GM, na multinacional ali em São Caetano, super bem recomendado. Eu comecei estagiando na área de automação industrial e continuei lá por 5 anos. E assim, né, lá dentro comecei a trabalhar com automação, eu trabalhei com robôs, ali, robótica industrial, depois de um tempo eu fui trabalhar com inovação ali dentro também, coordenador de inovação dentro da engenharia de manufatura. Na GM eu comecei a trabalhar num projeto do ITA, onde no ITA a gente tinha algumas coisas de engenharia de manufatura e eu peguei uma linha desse projeto para desenvolver o meu mestrado. Então, gente, tudo foi acontecendo na minha vida de uma forma que eu queria que fizesse sentido, né? E realmente estava fazendo. Só que, assim, chegou um determinado momento onde era para eu estar me sentindo como se eu estivesse no céu. Tipo, tudo foi se somando e deveria fazer sentido para que eu estivesse no céu ali. Eu estava com todas as oportunidades do mundo na mão, né? Só que, na verdade, gente, assim, essa é a história que é a parte bonita, mas não. Foi uma das partes mais... época, principalmente ali no final da faculdade, eu estagiei na GM, trabalhei lá 5 anos, e foi uma das épocas mais tristes para mim, assim, de verdade. Eu ia trabalhar todos os dias, pensando que aquilo deveria ser como as competições, que até então eu tinha feito e me inspirava muito. E eu conto isso das competições e que não era uma época muito legal para mim, por quê? Não com um orgulho prepotente, para mostrar para vocês que eu tinha aquela crença de que eu era um engenheiro, nasci engenheiro, e eu trabalhando de uma multinacional, com tudo na mão, engenheiro. E era infeliz pra cacete, gente. Assim, desculpa, mas não era a história que eu queria para mim, assim, sabe? Quem eu estava querendo enganar? Era uma vida projetada, era uma coisa que...
não fazia sentido, de verdade. Né? Era uma época meio dark, assim, bem dark, na verdade. E os problemas eram grandes, os problemas eram muitos na minha cabeça. Né? Acho que se tem alguém que já passou por isso, sabe que é difícil até de falar sobre. E os problemas, eu costumo dizer que se alimentam de tempo. Se a gente não olha para os problemas e resolve aquilo que tem que ser feito, eles vão ficando só maiores e maiores e maiores e maiores, se alimentam de tempo. Eu acabei me colocando em um relacionamento destrutivo na época que tudo não fazia mais sentido, perdeu sentido para mim, perdeu. E de novo, numa vida que deveria ter sido a ideal, numa vida que deveria ser, pelo menos na minha cabeça, né, em toda a minha trajetória para chegar até ali. E aí nessa época eu comecei a olhar para pessoas que me inspiravam, assim, sabe? Para mim eu comecei até mesmo a duvidar de algumas pessoas dessas, assim. Esse aqui embaixo é o Jim Kamen, é o fundador da First, aquela competição que eu participava lá, que eu rodei o mundo atrás dela, com ela. E eu lembro que eu via as pessoas indo trabalhar e eu falava assim, cara, sei lá, não dá para ser feliz trabalhando. Assim, comecei a duvidar de umas coisas absurdas e não me senti muito bem comigo mesmo. Eu percebi que eu deveria, antes de continuar trilhando ali, de alguma certa forma, numa vida que foi projetada para mim, eu deveria fazer algumas perguntas, do tipo, o que será que eu gosto de fazer de verdade? O que será que eu gosto de buscar dentro de mim, né? As minhas qualidades, as coisas que eu fazia bem, as coisas que eu não gostava de fazer, e descartar aquilo. Onde será que eu estou posicionado nisso tudo? Então foi um momento que eu parei, eu me dei a oportunidade de me reconstruir. Né? E eu tentava achar isso fora, o tempo todo. Né? É a empresa, o relacionamento, as minhas decisões, não sei, mas eu nasci engenheiro. Nossa, foi um conflito enorme. E eu me permiti olhar para dentro, gente. Olhar para dentro. E foi o único momento, talvez, que eu me permiti de verdade, na minha vida inteira, entrar em contato com quem eu realmente sou, minha essência, o que eu realmente trago. Então, e é aqui que eu começo a falar um pouquinho mais do porquê da inteligência emocional estar inserido nesse meu contexto todo. Né? E para falar de inteligência emocional, eu tenho que definir algumas coisinhas antes para fazer mais sentido para você. E aí então a gente entra mais especificamente na inteligência emocional. Então foi mais ou menos nessa época onde eu comecei a me sentir extremamente infeliz no que eu fazia, apesar da minha crença, e eu comecei a investigar. Né? Então, eu comecei a lembrar de alguns momentos onde, para a maioria das pessoas, né, gente, quando a gente é criança, não é tudo mais fácil assim? A gente imaginar o que a gente quer fazer da vida, a gente tem um sonho, a gente sente a felicidade fluindo o tempo todo, né? A gente tem alegria e sonhos é muito fácil a gente perceber. E assim, eu gosto de cantar, quando eu sou uma menininha eu gosto de cantar. É fácil eu me imaginar na Adele? É fácil. Eu sou uma pessoa que gosta de água. É fácil eu imaginar que um dia mais tarde eu vou mergulhar? Ter um sonho de mergulhar? Quando eu sou criança, tudo é mais fácil. E eu tinha esse sonho de mergulhar, que foi ano passado, com um sonho meu de criança. E nessa época eu comecei a me questionar, gente, é um sonho? Puta, sei lá, para quem tem dinheiro, é só descer a serra, se inscrever no curso de mergulho, vai lá, mergulha e acabou, você realiza um sonho. E eu nunca tinha parado para pensar nesse tipo de coisa. Então, quem aqui é pai, mãe, tem filhos? Eu não tenho, mas legal, ou convive com crianças muito próximas, assim, né? Gente, é bom, né, essa fase, assim, a felicidade flui o tempo todo, né, você dá um brinquedo grande para a criança e ela brinca 10 segundos, vai brincar com a caixa, né, que a caixa é o castelo, é um mundo mágico ali. As emoções fluem muito, muito, muito nessa fase, muito mesmo. Né, a gente tem essa briga eterna da razão e da emoção, né? Para a criança não tem muita razão, ainda vai desenvolver, mas apesar de ser muito inteligentes, muito espertas, mas a emoção é muito mais aflorada. Então é fácil a gente se imaginar ali sendo super-herói, querendo voar, né? E só um parênteses, para a criança, na verdade, é mais ou menos tudo como se fosse esse mundo do Avatar, né? E é exatamente dessa forma que o nosso cérebro emocional funciona. O cérebro emocional é aquele responsável pelas nossas emoções, sentimentos, comportamentos. E ele está se desenvolvendo muito, principalmente na primeira infância ali. Na verdade, o filme fala exatamente desse conflito entre razão e emoção.
Não sei se vocês já assistiram nesse ponto de vista, mas reassistam, tenta olhar nesse lado racional, emocional. E para a emoção, para o nosso cérebro emocional, aquilo que está dentro da gente, é tudo sem limite, avatar. As coisas acontecem, aquela conexão toda, né? Aquele cabelo que conecta com os bichos, com a natureza, enfim, é dessa forma que o nosso cérebro, não existe razão, né? Cérebro emocional. E para você adulto, é fácil sentir aquela felicidade de quando a gente sentia quando era criança? É fácil a gente se conectar com as pessoas ao nosso redor, um abraço, um sorriso sincero das crianças, né? É fácil. Quantas de vocês, na última semana, sentiram, pelo menos dessa forma, que sabe aquele sentimento de realização, assim, quando eu acabei de cumprir um sonho, quando eu me conecto àquilo que me faz realmente feliz? Alguém de vocês, nas últimas semanas, teve uma sensação dessa, assim, tipo de felicidade muito grande? E é exatamente isso que eu quero falar com vocês. Essa ideia de sonhos e felicidade, de realização, por trás de um propósito muito grande, né? É legal a gente começar a refletir se a gente não acabou se tornando aquele adulto que a gente jurou quando era criança que não ia se tornar. O nosso cérebro emocional, responsável pela nossa emoção, ele está com a gente desde aquela época. E provavelmente evoluiu pouco, porque a gente foca muito sempre no desenvolvimento da razão. Não que não seja importante, gente. As duas têm que caminhar juntas, mas o desenvolvimento do nosso lado emocional tem que caminhar junto com a nossa razão. Tem que caminhar. E eu não sei se você já parou para se questionar sobre isso, assim, sobre propósito, né? O que você está realmente fazendo aqui, assim, uma tarde chuvosa, um sábado de pré-eleição, querendo ouvir a opinião de pessoas que tem a ver com inovação, que é relevante. Mas, assim, de verdade, o que você está fazendo aqui? Qual é o seu grande propósito de estar aqui? Faz sentido para mim estar aqui ouvindo? Faz sentido para mim me comportar da maneira que eu me comporto, que eu venho me comportando até então, que eu lido com as minhas emoções? Se você começa a se questionar disso, até um certo ponto, você percebe que, como eu percebi lá atrás, né, fazer diferente do que eu estava fazendo, porque eu me fiz essas perguntas, era óbvio. Era óbvio. Eu me distanciei totalmente daquilo que eu jurei que eu ia ser quando era criança, uma criança feliz, comunicativa, que gostava de estar com os amigos. Eu ia na praia, e em 10 segundos eu fazia amizade com uma barraca do lado e eu me coloquei ali, sei lá, quase como um ratinho de laboratório. Enfim, não que não tenha a importância, mas não era para mim, porque eu estava distante daquilo que eu acreditava, do meu propósito. E eu me permiti reinventar inteirinho, gente. E nesse contexto de fazer diferente, né, de inovação, de empreendedorismo, que todos aqui nós estamos interessados. Gente, é fácil fazer diferente? Não sei, vocês se sentem quase que remando contra a maré, assim, né? Tipo, eu trabalhei com inovação um tempo e muitas vezes a gente quer fazer as coisas, de vez em quando aparece uns ursão desse aqui no meio do caminho para atrapalhar a nossa vida. São empecilhos ou muitas vezes são as nossas emoções mal geridas e sentimentos mal geridos que se inserem aqui nesse contexto. E aí eu sou o salmão, eu tenho que dar aquele pulo para deixar o meu legado, para, sabe, fazer aqui eles fazem isso para procriar, né, para ter a época da reprodução, e aí o urso se aproveita ali e dá uma bocanhada. Então, percebe como é relevante a gente perceber essas coisas, se é de fácil ou não? Vocês acham que precisa de mais energia para inovar, para fazer diferente? Precisa de mais energia, né? E nesse contexto de ter mais energia, que eu preciso ter mais energia para inovar, para fazer diferente, de onde será que a gente tira essa energia extra para dar esse salto, desviar desses ursos aí no meio do caminho, dar um salto mais alto? De onde será que a gente pode tirar a energia para fazer isso? Uns falam, sei lá, academia, fazer dieta. Não, beleza, ter saúde é importante. Mas eu estou falando de uma coisa que está dentro da gente o tempo todo, né? Uns falam fazer com propósito, outros falam fazer de forma apaixonada, de forma quase que eufórica, né? Com aquela alegria, com aquela êxtase. Eu falo de fazer com emoção, de fazer com a emoção aliada a você entender, de fato, qual é o seu propósito, quais são os meus sonhos, o que te faz feliz,
E aí você sente que quase que a correnteza começa a te levar para o lado certo. É você aprender a usar a emoção ao seu favor. Para que ela foi feita. E aí vocês vão experimentar um boom de energia para fazer as coisas diferentes que talvez vocês nunca sentiram se não se permitiram entrar em contato com o que vocês gostam de fazer, com as suas emoções, seus talentos, suas fortalezas. Gente, emoção, ele vem de uma palavra do latim, ex movere, não sei a pronúncia certa, mas significa mover para fora, gerar movimento externo, é te colocar em movimento, é um instinto de sobrevivência. Né? E aí, como que a gente foi educado a lidar com as emoções? Com o que sente? Né? Eu acho que é quase o contrário, deve ser imover, né? A gente engole, não, deixa, depois eu olho isso aqui, não, tá tudo certo, vou continuar pelo caminho, infeliz, mas tem que continuar. Não sei, eu vou falando pela minha base, né? Pela minha experiência. Eu ignorava e não queria olhar para isso, deixa para lá. Então é para gerar movimento externo, gente, eu te colocar em ação. Eu vou dar um exemplo bem assim, simples da emoção, para que serve, assim, deveria, pelo menos, né? Você está caminhando numa floresta, numa trilha, você se depara com uma cena dessa aqui. Essa cobra em posição de ataque, né? E você viu essa cobra. O que você sente nessa hora? A maioria sente medo. Né? E aí eu estou apavorado, muitas vezes chega até uma fobia, né? Tem gente que tem um medo extremo de cobra. Eu olho, deixa eu contar quantas pintinhas, se é venenosa, se tem chocalho. Não! Eu travo, dá um frio na barriga, o sangue literalmente saindo daqui, indo para os braços, para as pernas, a minha pupila dilata, a minha narina também. A aceleração o coração acelera, né, aquela adrenalina toda, e passaram-se 5 segundos para tomar uma decisão, mas parece que passou 1 hora. O que é isso? É a emoção te colocando para agir, teu corpo se preparando para agir. E aí você decide, eu vou lutar ou vou correr? Sobrevivência. Né? E quem são as cobras que você geralmente coloca na sua vida, que deveria ser um instinto de sobrevivência, mas você encara isso como se fosse uma ameaça de morte, quando na verdade é o seu chefe, é a sua esposa, seu esposo, seu namorado, sua namorada. Muitas vezes a gente não consegue diferenciar essas coisas, e aí gera uma confusão do caramba na nossa mente. Né? No contexto da evolução, isso fazia muito sentido lá atrás. Né? Não que não faça hoje, mas no mundo moderno, na sociedade que a gente vive na cidade, digamos assim, não tem tantas ameaças de vida assim. Tem uns assaltantes, tem, sei lá, estou atravessando a rua, tenho que acelerar o passo, mas não era aqueles predadores, aquela vida louca como era na natureza antigamente. A gente cresceu, foi desenvolvido nesse contexto, então a emoção lá é um mecanismo de sobrevivência. E se você não reflete sobre o que você está sentindo, se você não se liga das cobras que você nomeia na sua vida, você passa a se comportar como um ser primitivo, emocional. A resposta emocional é a primeira, só que ela nem então, ela não é mais precisa assim. E aí vem a definição que eu queria deixar para vocês, eu vou ler porque é do Goleman e do Salovey, 2 caras que são os precursores assim, e pesquisam muito sobre inteligência emocional. É a capacidade da gente identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos a digerir bem as nossas emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Então ele está falando de levar a inteligência para a emoção, da gente identificar o que a gente sente, de nos motivarmos e gerar isso tanto dentro da gente, gerir bem, tanto dentro da gente quanto em outras pessoas. Salovey fala mais ou menos da mesma coisa, mas a capacidade de a gente perceber, assimilar o pensamento, compreender, raciocinar com ela e saber regular em você e nas outras pessoas. É você perceber, interpretar e canalizar as emoções dentro de você e nas outras pessoas. Gente, as cobras vão picar a gente, né? Vão morder a gente. É quase que inevitável que a gente vai se descontrolar. É quase que inevitável que a gente vai ter um sequestro emocional, aquele que a gente age não tem razão nenhuma agindo. Mas a gente tem total responsabilidade de saber quem é aquela cobra para ir atrás do antídoto. Eu levo uma picada de cobra. Se eu não souber que cobra que é,
Não adianta ir lá no Butantan falar, fui picado por cobra. Não dá, eu tenho que saber. Eu não sei como está a tecnologia hoje, talvez tenha um antídoto genérico aí, mas até onde eu sei, você tem que saber que cobra que é, no mínimo, para te dar um antídoto certo. Eu tive que identificar quais cobras que estavam me mordendo, para eu ir lá atrás do antídoto, olhar para mim, me questionar, para eu então ir pensar em sonhos, realizar propósito, para ter aquela energia extra para fazer diferente. Voltando naquele meu contexto, né? Então, quando eu comecei a enxergar isso, gente, quando eu comecei a perceber que aquilo foi uma série de consequências que eu fui interpretando e colocando, abastecendo o meu sistema de crença, de que eu era um engenheiro e deveria ser o resto da vida, quando eu percebi que aquilo, na verdade, eu que estava construindo aquilo mesmo, eu falei, cara, nossa, gente, foi assim, passou a tempestade, começou o céu limpou, começou a ir, voar por cima dos céus. Eu comecei a ver as pessoas lá embaixo. É um negócio que não dá para explicar. É uma libertação tão grande dessa prisão que a gente muitas vezes mesmo se coloca. E qual que é o nome disso? Inteligência emocional. Opa, inteligência emocional. Eu saber dar nome, dar razão para aquilo que eu estou sentindo e canalizar aquilo da maneira certa. Gente, eu entrei na engenharia porque eu queria entender como é que as coisas funcionavam no detalhe. E usar o poder da tecnologia para fazer bem para as pessoas. Sempre foi as pessoas. Mas eu percebi que o como talvez não estava tão certo para mim. Para mim fez muito sentido quando eu passei a entender a maneira que a gente funcionava, como eu funcionava, para então falar, nossa, eu preciso fazer outras pessoas também entenderem isso, como elas funcionam. E aí, tudo fez muito sentido para mim, porque não existe máquina mais perfeita no mundo do que a nossa mente, as emoções, como a gente lida, sabe? Não tem, gente. Eu estudei controle de automação, eu estudei controle moderno, sei lá, na faculdade. Eu entendo que devem ter outros engenheiros aqui, mas a hora que você começa a entrar em contato com como você mesmo funciona, e se permite entrar em contato com isso, é uma libertação sem igual. Aqui é sistemático assim de como a gente funciona e para mim foi a grande libertação disso tudo, né? De uma infelicidade que eu estava sentindo, enfim. Tudo começa na comunicação e vai terminar lá no meu comportamento. Quer ver como isso funciona? Assim, não imagina um elefante rosa. Não imagina um elefante rosa. Vocês imaginaram elefante rosa, né? A maioria, tenho certeza. Então assim, não imaginar um elefante rosa, o elefante rosa, a comunicação, foi lá no seu pensamento, gerou um sentimento de, puta, sei lá, não existe, aqui, né, uma crença, um registro emocional. Não existe elefante rosa. Alguns riram, porque sabem que isso não existe, não tem como. Mas é automático. É automático, é um piloto automático muito grande. Então tudo começa na comunicação, vai para os meus pensamentos, como eu penso. Eu sinto aquilo, eu então abasteço meu sistema de crenças, eu nasci engenheiro e eu me comporto como um engenheiro. Estou infeliz, não sei, mas minha crença maior é, eu sou um engenheiro. E, gente, eu mudei de carreira da engenharia para as pessoas porque eu entendi isso. E para mim fez muito sentido. E eu mudei de carreira com, de um lado, uma coragem assim, gigante. Que não é fácil a gente sei lá, deixar para trás toda uma vida de crenças. E não é que eu deixei para trás, eu troquei o como, porque o propósito para mim sempre foi as pessoas. Mas de qualquer forma exige muita coragem. E do outro lado, com uma lista muito grande dos meus sonhos mais absurdos que eu queria desenvolver. Daquilo que me trazia felicidade. Numa lista daquilo que eu sou bom, que eu entendo que eu sou bom. E com uma lista também dos antídotos que eu precisei. E atrás de mim estavam as pessoas mais importantes, assim, minha mãe, meu pai, minha namorada, minha irmã, Deus, e os profissionais que me ajudaram nessa mudança, nessa trajetória, né? Sem eles eu jamais estaria aqui na frente. E claro, muitos parceiros e amigos com que eu contei, né? Na verdade, alguns acham que eu sou meio louco, mas para mim isso é quase que um elogio, quando a gente trabalha com inovação e tudo mais. Então, sabe, para mim é um orgulho imenso estar aqui com vocês falando hoje, explicando essa minha trajetória. Eu sonhei com isso, né? Quando eu estava naquela tempestade, eu falei assim, cara, um dia eu ainda vou contar para as pessoas o que eu fiz para estar aqui contando um pouquinho
dessa minha experiência, né? Eu sonhei em fazer uma palestra para 100 pessoas e eu imaginava que isso ia acontecer um tempo depois, e está acontecendo hoje. Então, vocês são parte desse meu sonho. E para mim é um presente, de novo, meu aniversário. Então, assim, é incrível, gente. E, assim, essa foto resume todo o meu trabalho. Né? Dentro de nós tem essas crianças aqui, né? Essas crianças interiores, que, na verdade, num conflito, né? toda convivência tem conflitos. E nos momentos de escuridão, essa criança tem que acender. Porque ela sabe, né? A emoção sabe o que tem que ser feito e botar a gente para agir. Nós adultos estamos sofrendo ali, as crianças já se resolveram, gente. Está tudo certo. A emoção é muito rápida, a gente fica tentando justificar, mas a gente decide pela emoção. E hoje eu trabalho com atendimentos, com palestras, com workshops, para fazer o meu melhor, cumprir minha missão de vida, que é fazer essas crianças aqui acenderem. E, gente, o mais rápido possível, porque, ao contrário do que Renato Russo dizia, né, gente, nós não temos todo o tempo do mundo. Não temos todo o tempo do mundo. Legal? Então, tá aí os meus contatos. Quem quiser, entre em contato comigo, pode ser pelo WhatsApp, é o jeito mais fácil. Enfim, tem o meu Instagram ou o Facebook. Mas, de novo, eu preciso saber se eu cumpri um propósito, se eu estou cumprindo o meu propósito da maneira certa. Então, vocês que se sentiram de alguma forma impactados pela minha pedrinha do lado que eu joguei para vocês aí, essas ondinhas estão reverberando, vem ali me dar um abraço, falar comigo, ou falar, mano, você é louco, não sei, não importa, mas de alguma forma eu quero impactar vocês positivamente. Então é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito obrigado.